Fala pessoal do back-end, vamos revisar o que a gente viu na aula, a primeira aula de back-end, né? Vamos fazer um encontro, só fazer uma pequena lembrança para vocês que, deixa eu aproveitar aqui toda a tela, que vocês têm aqui a opção de vir para o Discord, tá? Na comunidade Estudos Dev. Eu sou o dono, né? Então, aqui o Discord. E a comunidade de Estudos Devs é essa daqui. Então, como vocês podem ver, tem vaguinhas todos os dias, tem bate-papo e a galera tá entrando já, olha só que legal. Bacana. Tá bom? Vamos revisar o que a gente fez aqui, que é o tutorial do MVC com TypeScript, tá? Vamos criar exatamente o que está aqui nesse tutorial com calma. Lembrando que o meu ambiente é Windows, mas os comandos são os mesmos, tanto para Windows, para Linux, quanto para o Mac, depois que você tem instalado, né, o Node, tudo bonitinho, tá? Então, deixa eu inicializar o meu PowerShell, bem aqui. Vamos para a minha pasta de projetos, são os repositórios que a gente tem, tá? E dentro dessa... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Peraí. Pronto, ficou melhor. E aqui a gente vai criar uma pasta nova, né? Então, mkdir, como a gente tinha se lembrado, é o Make Directory. E o nome da nossa aplicação vai se chamar Users, certo? Vai ser o nome da nossa aplicação. Então, foi criada a pasta Users e a gente está dentro dela agora. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai criar uma nova aplicação. Para criar uma nova aplicação é um npm init. Eu gosto de deixar com "-y" para sair dando ok em tudo, né? Para não gastar muito tempo. O que é que ele fez? Ele criou esse JSON aqui dentro chamado package.json, que é o que vai gerenciar a nossa aplicação Node, certo? Vamos abrir com o VS Code, tá? Então o VS Code está aqui. Como vocês podem ver, ele criou o package.json. A aplicação se chama Users, a versão ainda está no 0.1. O main a gente deixa como index.js, porque a gente vai fazer com TypeScript, e ele automaticamente já transforma em index.js. E dentro desses scripts eu vou até eliminar esse de teste, porque a gente não vai fazer teste por enquanto, tá? Beleza? Então finalizei isso daqui. Agora é, é, vamos criar, fechei até aqui o VS Code para forçar a gente a utilizar o terminal. Vamos fazer a instalação das coisas que a gente viu em sala de aula. Então, a gente vai instalar o Express, o TypeScript, o TS Node, né, o TypeScript para Node, os tipos do Node e os tipos do Express. Lembrando que, como a gente está com TypeScript, a gente precisa ter a tipagem da nossa aplicação. Como a gente está usando o Node, né, então a gente pega os tipos para o Node e os tipos para o Express também. Que a gente está trabalhando com uma linguagem tipada, tá? Então vamos fazer aqui npm install express type. Deixa eu fazer assim para ficar mais bonitinho. Na hora que a gente fizer esse npm install, ele vai instalar esses pacotes. Na hora que ele instala esses pacotes, ele vai criar o Node Modules, né? Node Modules, que é a pasta que gerencia, a pasta que vai gerenciar as bibliotecas da nossa aplicação. Beleza, pessoal? Pronto. Se a gente fizer um dir aqui, a gente vai ver, ó, a aplicação Node Modulo tá criada. Agora, só para a gente fazer igualzinho como foi na sala de aula, vamos fazer um git init para inicializar a nossa pasta git, certo? Ele acabou de falar, ó, inicializamos um repositório git vazio, certo? E a gente vai fazer um git status "-s", né? Quando a gente coloca o "-s", ele deixa mais compacto. Porque se for só git status, ele fica grande, olha só, ele dá mais coisa. Eu,
a gente precisa criar o nosso Git ignore, lembra? Agora que a gente está com o nosso repositório criado do Git, ele já está pegando mais de 1.000 arquivos que a gente não criou. Por quê? Por causa do Node Modules, né? Já está com olha como ele criou aqui as dependências. Já tem os tipos do Express, tipo do Node, o próprio Express, e tudo que a gente instalou está aqui. Então vamos criar o ponto git ignore, e a gente vai colocar a pasta node modules aqui. Aí você pode ver, olha, ele ficou cinza. Tá vendo só? Interessante, né? E a gente também vai colocar o package.json, tá? Package lock. Desculpa, a gente não vai colocar o package.json, a gente vai colocar o package lock.json, certo? Package lock.json também, porque a gente não quer que isso daqui vá para o nosso Git. A gente quer obrigar quem vai pegar essa aplicação a fazer o npm install, certo? Agora sim, a gente só tem no nosso Git, olha só, duas mudanças, que é o git ignore e o package.json. Beleza, pessoal? Maravilha. Agora a gente vai continuar, tá? Vamos continuar seguindo o nosso tutorial. Nosso tutorial diz o seguinte: agora a gente tem que configurar o próprio TypeScript. Então a gente vai criar um arquivo chamado tsconfig.json. Eu já criei com vocês, né, no terminal. Então agora a gente vai criar aqui, ó, novo arquivo. Esse arquivo aí tem que ficar na pasta raiz, tá? Se chama tsconfig.json. E dentro dele a gente vai colocar as configurações do TypeScript que a gente tem. Então, quais são as opções de compilação, né? A gente quer que seja o ECMAScript 6, como o JS, tudo isso daqui eu já expliquei na pasta. Toda vez que ele fizer a compilação, vai para uma pasta chamada dist. Tá? Então, a gente vai incluir dentro dessa compilação só o que tiver dentro da pasta src. Vamos aproveitar e criar a pasta src bem aqui. Ó. Cria uma pasta nova bem aqui, dá o nome de src, src quer dizer source, e aqui vai ter o nosso código fonte, tá? Nosso código fonte principal, certo? O que é que a gente vai fazer agora? A gente volta para cá e a gente vai criar a estrutura do nosso projeto. Lembrando que a gente não vai criar a Vue, né? A Vue é uma outra disciplina, a gente vai fazer só back-end aqui nessa. Então a gente começa com a pasta dos controllers, a gente lembra, né? O que é que os controllers fazem dentro do source sempre, tá? Os controllers, eles dão comando, né? Para o model, para os helpers, para todo mundo. A gente vai criar a pasta models, lembrando que essas pastas todas são sempre em... Opa, acabei criando dentro do controller. Quero movimentar assim, agora sim, a gente tem o controller e models. Sempre no plural, porque a gente provavelmente vai ter vários, né? Vários controllers, vários modos, assim por diante. A gente vai criar uma pasta de rotas, essas rotas é por onde chega a requisição do front. Tá? Tá aqui as rotas, routes, sempre no plural. Não vamos ter a view e a gente vai ter o app.ts, que vai ser o nosso servidor, né? Então, dentro do source, a gente vai colocar aqui, deixa eu fechar essa pasta, eu quero que seja dentro do source, o app.ts, tá? O app.ts vai ser o nosso servidor, certo? Nosso servidor. E agora eu vou ter o cuidado de fazer código passo a passo para a gente aprender como que faz o código em TypeScript, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer dentro do nosso servidor, vamos inicializá-lo, né? Então, vamos fazer o import express from a express, que é a biblioteca express bem aqui. A gente coloca ela como uma string bem aqui, né? Então a gente quer pegar o módulo Express, que é o módulo principal do Express. Por que, que ele está assim meio sem cor? Porque ele não foi utilizado ainda, né? No momento que a gente inicializa, ó, inicializa uma constante, né? Const app. Toda vez que eu faço const app, quer dizer que essa variável não pode ser modificada depois, tá? E aí eu inicializo o express como uma função. Olha só, ele já fica vivo, então ele está sendo utilizado no código. Isso é para a gente identificar facilmente os importes que não estão sendo utilizados, né? Por exemplo,
Eu posso fazer a importação se eu, por exemplo, se eu comentar alguma coisa que eu estava utilizando, o próprio TypeScript no VS Code ele me informa, eu não estou sendo utilizado, tá vendo? Eu fiquei sem cor. É para você prestar atenção que tem códigos não sendo utilizado aqui, tá? E a gente vai abrir uma porta para ele, né? Então, um const port aqui, vamos colocar uma variável const port e vai ser 3000. Então, a gente vai abrir uma porta 3000. Lembrando que no TypeScript a gente sempre coloca ponto e vírgula no final para dizer que a gente terminou aquela expressão, tá? Então, vamos pegar o nosso aplicativo e vamos fazer o use do express.json. O que é que esse express.json faz? Ele transforma todas as requisições em JSON. Lembra que eu falei para você em sala de aula? Esse JSON ele é a forma de se comunicar, né? A gente vai montar objetos com ele, tá? Terminei essa expressão, ponto e vírgula, certo? E a gente vai fazer um app.listen. Esse app.listen é quando a gente inicializa o servidor, ele fica ouvindo na porta. Eu passo o port aqui e abro uma função, uma arrow function, tá? Em que dentro dessa arrow function eu vou simplesmente fazer um console.log. Esse console.log ele mostra no meu terminal, certo? Ele mostra no meu terminal alguma frase, alguma coisa que eu quero utilizar. Na hora que eu ponho uma crase dessa forma aqui, ó, isso daqui é a string normal, isso aqui é a string dupla. E aí, na hora que eu ponho uma crase, eu posso passar variáveis dentro dessa string e fazer uma concatenação. Server ouvindo na porta. E aí eu quero passar aquela porta lá de cima, né? Então eu ponho o cifrão na frente e ele automaticamente vai entender que eu posso passar variáveis aqui e fazer a concatenação para mim, certo? Agora, se eu quiser, eu posso inicializar esse serviço já. É só eu vir aqui no package.json, dentro dos scripts, eu posso fazer o script de inicialização, certo? Vou colocar o start aqui, então abro a chave do script, coloco start. É uma forma de organizar o código, tá? E dentro desse script.start, eu vou passar o tsNode, que é o código do terminal para inicializar o node com o TypeScript. E eu vou dizer para ele inicializar dentro da pasta source na pasta app.ts. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a compilação e vai inicializar o meu servidor TypeScript que está nesse aplicativo aqui, ó, que é o Express, certo? E ele vai ficar ouvindo na porta 3000. Vamos abrir um terminal aqui integrado. A gente vai fazer npm start. Opa, start. Na hora que eu faço npm start, aonde tiver esse package.json aqui, ó, server ouvindo na porta 3000. Ah, eu quero modificar isso aqui na porta localhost 3000, certo? Então eu cancelo, né, com Ctrl C, inicializo de novo. Ó, agora ele já mudou. Então, como vocês podem ver, tudo que eu colocar dentro do console log, ele vai criar esse log aqui dentro, tá, do terminal. Beleza, a gente já tem a nossa aplicação funcional, mas ela não está fazendo nada, ela só abre o servidor, né, que é o Express, certo? Então vamos agora começar a codar de verdade ela, criando um model. Então vamos aqui no model. A primeira coisa que a gente sempre cria ali para ter uma lógica é um modelo, tá? O modelo porque a gente já tem a modelagem do banco de dados para isso. Certo? Então aqui nesse model a gente vai criar, lembra, sempre com camel case user model. Como é só um model por entidade, ele fica como singular, user model, tá? Esse user model, então, a gente vai fazer assim, ó, export interface. Então, a gente vai criar uma interface chamada user, e essa interface, por ela ser uma classe, ela sempre vai inicializar com o maiúsculo,
tá? E a gente vai inicializar, a gente abre a chave para dizer quais são as características que ela vai ter. Ela vai ter o ID vai ser um number, sempre, tá? Ela vai ter um name, esse name vai ser string, vai ser do tipo string. Aí vai ter um e-mail, certo? Esse e-mail vai ser também do tipo string, tá? E lembra, para que eu possa ouvir ela em outro lugar, a gente tem que fazer o export const e a gente vai criar uma variável chamada users, porque eu posso ter mais de um, como vocês podem ver, em que a gente vai inicializar um user que vai ser um array de vários interfaces, tá vendo? Pode vir um, pode vir dois, pode vir três, pode vir quatro, porque no banco de dados geralmente tem N linhas, né? E vai ser igual a um array vazio no início, tá? Lembra de colocar sempre o ponto e vírgula aqui no final, certo? A gente não coloca aqui por causa que é uma interface, porque a gente coloca a cada declaração dentro dela. Aqui a gente vai exportar um array chamado users, no plural, que vai conter um array de users, vários usuários desse daqui, únicos. E ele vai inicializar vazio, porque quem vai preencher ele vai ser o controller solicitando, certo? Legal, agora a gente tem o modelo do usuário. Depois que a gente criou o modelo do usuário, a gente pode criar o controller. O controller é aquele cara que vai mandar é, é, o banco de dados fazer alguma coisa e vai colocar dentro do user model, tá? Então vamos colocar o users controller. Por que fica users controller? Porque um controller ele gerencia mais de um usuário, tá? Então geralmente se coloca no plural controller. Ah, mas professor, tem problema colocar no singular? Não, não tem problema colocar no singular. É que é um padrão que eu gosto de utilizar. Vamos deixar no singular para ficar igual ao da aula, tá? Certo? Dentro desse user controller, a gente vai ter que importar. Como ele vai se comunicar diretamente com o externo, ele vai utilizar algumas classes do Express chamado request e response, que são diretamente as formas do HTTP se comunicar, né? O handshake do HTTP. Então a gente vai trazer o request, a classe request, e a classe response do from express, certo? Ó, ele ficou sem cor porque a gente não está utilizando ele ainda. E tem outra coisa, a gente vai trazer do model, né? Então a gente vai importar do model, que a gente vai colocar as requisições no padrão do model. O users, que é o array de usuários, e o usuário único, que é a classe do model, né? From é aí que tá, a gente tem que subir, como a gente está aqui dentro do user controllers, a gente tem que subir para o source e achar a pasta model. Então a gente faz ponto ponto, que é para subir uma árvore para cima, né? Ó, a gente está dentro do source, escolhemos o model, models, barra o user model, certo? Perfeito? A gente já importou o que a gente precisava. Agora a gente vai criar um getUsers. O getUsers é a função que vai lá no banco de dados e vai pegar esses usuários para a gente. Então, export const, e aí eu vou dar um nome aqui como camel case, toda a função camel case, tá? Users, porque eu posso pegar um ou mais usuários, vai ser, vamos inicializar a função, o rec, que vai ser do tipo request, tá? Então esse rec vai ser do tipo request, e o res que vai ser do tipo response, que são esses dois aqui de cima, olha só que legal. Que eu até escrevi errado, deixa eu copiar e colar. Beleza? Então, essa função getUsers vai receber essas duas variáveis desses dois tipos, o rec e o res, cada um com um tipo específico. E aí ela vai retornar void. Ela não precisa retornar nada, tá? Nenhuma resposta intrínseca, porque a gente vai fazer com que ela retorne uma response JSON do, uma, do array de usuários, tá? Poderia retornar users aqui, mas a gente não tem esse tipo, né? Então a gente coloca void para ele retornar uma gama de coisas que a gente possa utilizar, tá?
res.json. Deixa eu ver se tem user, um array de user. Não tem. Então deixa void por enquanto mesmo. Certo? Beleza? Então aí a gente finaliza aqui, a gente já tem um get users. Só que a gente combinou de ter duas funções, né? Uma que vai ler o nosso banco de dados e a outra que vai criar um usuário no banco de dados. Então vamos fazer um export. Toda vez que eu coloco export na frente, eu já estou exportando essa função para ser lida em outro lugar, né? Então vamos criar uma variável constante create user. Quando eu faço create user, eu ponho no singular porque eu vou criar um user de cada vez. Eu não vou criar vários users de cada vez. A não ser que eu crie a lógica de criar um user de cada vez. Mas aqui a gente não vai fazer. Eu vou fazer exatamente igual isso daqui, por causa que é um padrão do HTTP, tá? Então vou ter um rec, um res, e a gente vai inicializar a função, e essa função vai fazer exatamente o seguinte, ó, const new user, a gente vai criar um novo usuário vazio, tá? Que vai ser do tipo user e que vai receber um ID. Esse ID vai ser o users.length. É aqui que está a lógica de colocar o ID sempre mais um, certo? E isso aqui não é o igual, desculpa. Como é um tipo, é dois pontos, tá? Const new user vai ser um user. O ID vai ser users.length, só que eu sempre escrevo errado esse length, é gth. Length, agora foi. Então o que é que ele vai ver? Ele vai ver qual é o tamanho dos usuários que estão no banco de dados e vai adicionar mais um no ID. Só isso, tá? É aquele auto-incremente de forma burra, né? Só para a gente poder entender. E aí ele vai explodir, esses três pontinhos quer dizer que ele vai explodir e vai adicionar nesse corpo o que chegar no body da requisição, que a gente vai ver depois com calma como é que funciona o processo de HTTP com post, que ele tem um body, certo? Depois que ele fizer esse novo usuário, criando um ID e depois adicionando o que chegar no body, que a gente vai já ver o que vai chegar no body, a gente vai fazer um users.push, então a gente vai adicionar no nosso array, tá? Um new user. Opa, o maiúsculo aqui. Perfeito. Finalizei aqui. E depois eu vou retornar um status de 200. Poxa, professor, por que eu não coloquei esse status aqui? Por causa que toda vez que eu retorno, por padrão já é 200, tá? Então não preciso colocar 200 aqui porque ele já é padrão. Apesar de que é boa prática, certo? Fazer. Então a gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó, res.status 200.json users, né? Então ele vai retornar o JSON depois que ele colocar o status 200, que está o OK. O 201 é o status OK criado, né? Então não é só OK, é criado também, não é só que deu certo. E o meu JSON eu vou retornar o new user, que é o que foi criado, né? O que é que foi criado dentro do banco de dados, tá? Finalizei então essa função. O nosso controller está criado. Então, o nosso controller ele cria, né, no banco de dados aqui e ele também lê do banco de dados, tá? Por enquanto, a gente não está conectando no banco de dados real. Isso daqui fica só em memória, certo? Beleza? E para se conectar com o controller, eu preciso passar pela rota. Então, vamos criar um user routes.ts. O user routes, a gente vai fazer um import do router, que também é do Express. Router from Express, tá? Olha, como ele ainda não está sendo usado, ele fica apagadinho. Lembre-se disso. Import. Aí a gente vai importar as funções do get user, no plural, né? Get users, tá? Olha, ele já até preencheu para mim, olha só que bonitinho. Mas eu quero outra função também, que é o create user, ele já achou aqui para mim. Eu só apertei enter para ele completar, tá? Vou inicializar uma constante chamada router,
em que eu vou inicializar a classe router, tá? Finalizei aqui. E aí eu vou ter duas rotas, que é o get e o post, né? Então vou colocar router.get, que é a rota get. Vai ser na raiz mesmo, né? Vai ser o /users, alguma coisa, só que ainda a gente não definiu qual que vai ser. Get users. Então, na hora que chegar nessa rota, eu imediatamente passo para o controller nesta função específica. A mesma coisa a gente vai fazer para baixo com o post, na hora de criar um usuário. Então, bem aqui vai ser um post e aqui vai ser um create user, certo? Então, na hora que chegar nessas rotas aqui, nesse endereçamento, ele automaticamente passa para a função dentro do controller. Export default, vamos exportar como default o router, tá? Então todo esse router aqui que a gente foi fazendo, ele vai ser exportado como default, certo? E aí dentro do app, a gente precisa criar uma porta padrão para receber isso daqui. Então dentro do app, bem aqui no app.use, a gente vai fazer app.use, tá? A gente vai criar aqui, para que você possa acessar os usuários, vai ser /users, certo? E esse /users vai direcionar diretamente para o user routes, que é o que a gente acabou de fazer. Só que ele não está. O que que acontece? Bem aqui, eu posso simplesmente clicar com o botão direito. Deixa eu ver se com o botão direito faz. Olha só, bem aqui eu deixo o mouse em cima, Quick Fix, e ele faz o add import do user routes. Ele coloca automaticamente o import aqui em cima para mim. Olha só que legal. Então, quando eu estiver codando, eu verificar que está quebrado alguma coisa porque não tem o import, eu posso simplesmente, deixa eu até apagar de novo para mostrar para vocês de mais uma vez. Olha só, ele não está reconhecendo porque eu não estou importando, né? De onde é isso daqui? Vem aqui no Quick Fix ou Control ponto, né? Eu vou fazer agora por Control ponto e eu posso fazer a importação do user routes, certo? Maravilhoso, maravilhoso. Então agora a gente já tem a nossa aplicação funcionando bonitinho. Lembra que eu falei para vocês? Vamos adicionar o REST Client. O REST Client é o que vai permitir a gente fazer os nossos testes na nossa porta, tá? O REST Client você adiciona, vou fechar tudo isso daqui e a gente vai criar o nosso teste automatizado aqui. Então vai ser requests.http, tá? Esse request.http, como é que funciona o comando dela? Então eu coloco sempre 3 cerquilhas e eu dou um nome para isso daqui, ó. Get all users, pegar todos os usuários, né, em inglês. Eu coloco o método que eu quero, get, olha, ele já pegou, send request. Se eu clicar aqui, ele não vai conseguir mudar o request porque não está em lugar nenhum. Lembra que eu vou inicializar ele no meu localhost? Ó, ele tentou achar algum local, mas não tem nada, né? Então vamos lá. http://localhost, tá? Esse localhost está na porta 3000, que é aquela porta que a gente setou lá, e eu quero que seja no /users, que foi onde a gente setou. Só que tem um porém. Toda requisição HTTP ela precisa de um content type para ir pelo header, que eu vou explicar para vocês com calma. Então vamos colocar um content type aqui. E lembra que eu falei para vocês que a gente vai transitar por JSON? Então nossa application, a gente vai dizer que vai ser do tipo application JSON, certo? Se eu fizer um send request, vai dizer conexão rejeitada porque eu não inicializei aqui. Então vamos lá, npm start. Vamos ver se está funcionando bonitinho. Opa, server ouvindo na localhost 3000. Então eu vou mandar o send request. Legal, veio vazio. Por quê? Porque não tem nada no meu banco de dados. A gente não fez um create ainda, né? Maravilhoso. Deu até, inclusive, olha só, a resposta 200 que eu queria, tá? Maravilha? Agora, 3 cerquilhas, a gente começa outro, que é o create new user.
Inclusive, tem que colocar 3 cerquilhas entre eles também, tá? Create a new user aqui, certo? Então, post, agora a gente vai para o outro método que é o post, que a gente codou ainda agora. Vai ser o HTTP no mesmo local, lembra? No mesmo local, só que agora é com outro método, tá? Content type também é o JSON, só que lembra que eu falei para vocês, vamos voltar bem aqui nos controllers, olha só. Lembra desse body bem aqui? Esse body é o que vai chegar no meu request. O meu request está sendo enviado aqui, ó, send request, tá vendo só? Na hora que eu mandar aqui, eu não estou mandando o body ainda, estou mandando só um header, que é esse content type. Eu tenho que dar um espaço e eu vou criar um body para mandar. É o que vai completar o meu usuário. O que é que falta no meu usuário? É o name, porque o ID está gerando sozinho, né? Então é o name e o e-mail, tá vendo? Ó, esses 3 pontos é pegar o que chega no body e junta com o ID que está aqui em cima. Então, minha requisição, o body da minha requisição, porque eu também poderia colocar o header, né? Só que o meu header não tem nada, tá? Então, deixa o body mesmo. Vamos passar o name. Opa, precisa estar entre aspas, name, certo? E aí eu vou colocar, por exemplo, Kaique, que foi o que a gente viu na sala de aula, vírgula, próximo chave valor, e-mail, que vai ser kaique@mail.com, certo? Se eu enviar esse request, ó, ele dá o 201. 201 aqui, e ele volta o new user que ele criou. Olha só o new user que ele criou, bonitinho. O ID que ele gerou, ele viu que não tinha nada, então criou o primeiro. O name, que é o Kaique, que foi o que eu mandei, o e-mail Kaique. Vamos mandar um outro agora? Vamos mandar agora Maria. Então, Maria, certo? Vamos mandar o request. Ele verificou o length, o tamanho, fez o ID2, tem o name Maria e tem o e-mail da Maria. Se eu fizer um request de todos que tem aqui no users, que aí ele vai chegar bem aqui, ó, get users, ele simplesmente vai voltar o users, que é aquela, ó, que nem a gente fez aqui no nosso model, tá vendo? É o que já foi inserido aqui na nossa memória, é o array de usuários. Então, se eu fizer o request, vai estar os dois, tanto o Kaique quanto a Maria. Beleza, pessoal? Então, deem uma boa estudada, que a gente vai fazer bastante coisa em cima do back-end aqui. Um abraço!